Então vamos abrir nossas Bíblias juntos, por favor. Em um texto das Escrituras Sagradas. Segura um pouquinho aí, meu irmão, da projeção. Segura um pouquinho. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lerei alguns versos, convido a igreja a ficar atenta à leitura desse texto, do verso 13 ao verso 35. Lerei numa entonação diferente, mas gostaria de convidá-los atentamente a ouvirmos a voz poderosa do Senhor. Não é apenas um texto, é a voz poderosa do nosso Deus que traz aquilo que tanto necessitamos. Na verdade, é a nossa esperança, a nossa possibilidade de alegria. A única paz que pode ser expressa ou vivida nessa terra se encontra nesse texto. Por isso, ele é a voz toda poderosa. E eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura desse texto. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Repito, seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, santo e precioso, Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, esse rico tesouro que o Senhor nos oferece. Diante dela, nós nos rendemos e pedimos mais uma vez: fala conosco, continua falando conosco. Fala ao nosso coração, quebrando paradigmas. Quem sabe, nessa noite, fazendo recuperar a esperança de dias melhores. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém, Senhor. Amém. Nós não precisamos falar muito sobre o que acontece em nossos dias. Os dias são maus. Talvez as palavras que mais repercutem no nosso meio sejam crise, corrupção. E eu não preciso nem citar muito isso. A gente está num lugar que expressa muito a respeito disso. Brasília tem sido para nós a expressão exata dessas palavras que nos entristecem tanto. Daqui, o restante do país percebe, se entristece.
Basta tentar procurar um posto de gasolina, a gente fica mais desesperado, porque tudo sobe. Final do mês, supermercado já não dá para fazer mais como antigamente. Mas fora os problemas sociais também, e governamentais, existem outros problemas que cotidianamente batem à porta do nosso coração. E que muitas vezes tendem a roubar a esperança do nosso coração. A morte, por exemplo, é um desses. Um terrível inimigo. Até mesmo para aquele crente que frequenta 50, 60 anos de igreja. Ele sabe, a morte tem um poder terrível. Quem aqui já perdeu alguém que ama, sabe o quanto isso dói. Agora você pode imaginar alguém que perdeu numa ordem inversa. Um pai com um filho de 2 ou 3 anos pode ser cristão, pode ter convicção de vida eterna. Os questionamentos virão e a esperança será enfraquecida. Até que Deus restaure aquilo em nossa vida, somos enfraquecidos. Nessa ordem, onde o primeiro vai é o filho, isso marca muito a nossa história. Eu não sei se isso aconteceu no seu coração, sua vida, ou se isso está acontecendo agora. Mas a morte, todos nós sabemos, é um terrível inimigo. A dor é um outro terrível inimigo, principalmente quando ela se torna tão intensa, aguda, como no caso de uma doença terminal, como o câncer, e você vê uma pessoa que você ama, ali sofrendo meses, anos a fio, e você ora, e você busca, e você pede, e pela graça de Deus, ela não sobrevive, ela parte. Mas a dor percebida ali, também muitas vezes, nos rouba a esperança, nos enfraquece nessa caminhada. Não todas as vezes, muitas vezes, ela faz isso conosco. Então a morte, a dor tem esse poder. As perdas também têm esse poder. Hoje você chegou aqui, está empregado, tem uma empresa, amanhã você volta, de repente precisa declarar falência, perdeu a empresa, ou está desempregado. Isso é uma perda considerada. Às vezes os sentimentos de desespero, o enfraquecimento da esperança, bate à porta do nosso coração e entra. A perda tem esse poder de nos enfraquecer nessa caminhada também. Existem vários elementos, mas eu vou ficar com esses três. Esses três, eles têm realmente mexido conosco como igreja ao longo dessa caminhada. Mas nós havíamos sido avisados que nesse mundo a gente passaria por aflições e que precisaríamos ter bom ânimo. Talvez isso seja realmente difícil para nós. Mas estamos diante de um texto que 2 desses discípulos de Cristo, depois de caminharem 3 anos com o Mestre, de verem sinais extraordinários, curas, acontecimentos, palavras de autoridade jamais ditas por outro ser humano, agora o Deus encarnado fala com eles. 3 anos de caminhada. Não eram apóstolos, eram discípulos. Um deles é denominado aqui, Cleopas, o outro nós não sabemos. De repente eles estão cabisbaixos, sentindo-se enfraquecidos, retornando, saindo de Jerusalém em direção a Emaús. O texto nos informa uma distância de aproximadamente 60 estádios, ou, digamos, entre 7 e 15 quilômetros. Uma caminhada, talvez 3 horas, quando muito lenta. Mas o texto também nos informa que eles se arrastaram, gastaram a tarde inteira, chegaram lá, o dia já estava se declinando. A falta de esperança faz isso conosco. A gente não quer levantar no dia seguinte, não quer sair da cama, não tem sonhos, não tem projetos, a gente não consegue olhar para frente. A gente se arrasta nessa situação vivencial. Era o que estava acontecendo com aqueles 2 discípulos. Eles estavam se arrastando de cabeça baixa, porque o Mestre havia morrido e há 3 dias eles não o viam. Haviam notícias da ressurreição, mas eles tinham dificuldade de entender isso. Aconteceu algo que os impediu de ver, no primeiro momento, a esperança diante dos seus próprios olhos. O convite dessa noite, por meio dessa palavra, é justamente para aprendermos uma grande lição. E a primeira dessas lições, para vermos a
esperança sendo recuperada no meu coração. Seja você que frequenta 10, 15, 5 anos de igreja, às vezes já tentou projetos de trabalho com adolescentes e foi enfraquecido nessa batalha porque pensou, não dá certo, a gente já tentou isso, aquilo já foi buscado, mas não vai para frente. Não tem jeito. Sim, há esperança. E nós aprendemos que essa esperança começa dessa forma, nesse texto. É Ele que vem ao encontro da nossa desesperança. É sempre Ele. E eu sei que você vai ouvir pela televisão, pelas redes sociais, pelos canais hoje de mídia mais dinâmicos e imediatos, que a palavra que em grande parte está sendo anunciada é outra, diferente dessa que eu vou falar agora aqui. A palavra que a gente ouve lá é, você que busca, você é capaz, você dá conta, peça, lute, batalhe, você vai conseguir. Existem muitos livros de autoajuda que nos ensinam a pensar assim. Cursos, dos mais dinâmicos, até na área profissional, que vão tentar nos conduzir a esse tipo de solução, onde você é o centro da história e você pode mudar a sua história. O que nós vemos nesse texto é totalmente diferente. É Cristo que vem ao nosso encontro, é sempre Ele, não somos nós, é sempre Ele. Você está lá embaixo, no fundo do poço, a única coisa que você pode fazer, quando a gente está no fundo do poço, no lamaçal, é olhar para cima, não tem outra oportunidade. Se faltou esperança, se está enfraquecido, a única visão que lhe resta é essa do alto. E é sempre Ele, é sempre Ele. Ele se aproxima e começa a andar conosco, Ele questiona a nossa visão dos fatos, é isso que Ele vai fazer aqui nesse texto. Eu não sei se você consegue perceber, mas Ele está trabalhando de uma forma noutética, um tipo de aconselhamento muito utilizado ainda hoje em dia. Onde você se aproxima e por meio de perguntas dá a oportunidade de abrir o coração, de colocar para fora. E depois que a gente coloca para fora, Ele traz um remédio, Ele aplica aqui o remédio que nós vamos ver no segundo passo daqui a pouco. É um aconselhamento noutético. Cristo, o Senhor do Universo, você pode imaginar, chega para aqueles 2 discípulos e faz a crassa pergunta, por que vocês estão entristecidos? Mas Ele não é o Senhor do Universo? Ele não sabe todas as coisas? Ele não é o Senhor onisciente? Por que Ele pergunta para aqueles 2? Por que eles estão entristecidos? É um tratamento. Ele está dando uma oportunidade para aqueles 2 discípulos abrirem o coração e colocarem a visão errada dos fatos para fora. E eles colocam. Por isso que na leitura do texto, eu coloquei um pouquinho de indignação na voz aqui, talvez de Cleopas. Quando ele diz, és o único, porventura, que não sabe o que aconteceu em Jerusalém agora? Eles estão colocando para fora, o coração está machucado. A palavra de ordem de Jesus para os seus discípulos é, fiquem em Jerusalém, antes da morte, durante aquele período que antecedeu a ceia. Fiquem aqui, vocês vão receber algo, um presente muito especial, que vai lhes dar autoridade, força, para enfrentar esses dias maus. Mas diante desse terrível inimigo chamado morte, eles abaixam a cabeça e estão voltando agora para casa. Um pouco que derrotados. Aquele que poderia ser a esperança deles, de erguer Israel, agora estava no túmulo. Curioso é perceber a visão do judeu a respeito dessa história de erguer Israel. Porque havia uma expectativa em Jerusalém fantástica. A expectativa de que nasceria alguém entre os judeus. E nasceu, Cristo. Mas esse alguém que eles esperavam seria alguém terreno, que levaria a nação de Israel a um status diferente daquela que eles estavam vivendo. A nação de Israel já vinha vivendo sob o domínio de outros impérios há alguns anos. Agora, no período de Cristo, romano. A nação, o governo que tinha colocado todas as nações daquele tempo sobre sua mão, sobre o seu comando. Pagavam tributos pesados. A gente conhece essa história por meio dos próprios publicanos, que era Mateus, rejeitado. Eles pagavam altos tributos. Então imaginou, no coração desses 2 discípulos havia uma expectativa. É agora. O nosso Salvador chegou. Mas um Salvador terreno. Já imaginou? Quem é que não queria Jesus Cristo como rei? Se o meu exército está na frente de batalha para batalhar, quem sabe, Israel contra Roma, e Roma veio com o seu império poderoso e mata muitos dos nossos, ele com uma palavra de autoridade fala e o povo se ressuscita e a gente continua a batalha. Quem é que não quer um rei assim? Ou então a gente já está batalhando há muito tempo lá no campo de batalha e está passando fome porque está distante de casa.
Nosso império está crescendo, Israel está crescendo, e a gente tem que vencer. Mas está longe de casa, está morrendo de fome. Então ele, numa oração, fecha os olhos ou fala com o pai, multiplica a comida para todo mundo, como ele fez. Não seria uma visão extraordinária? Ele é a nossa esperança, com ele vai dar certo. É o nosso governante, é dele que a gente precisa. Quem é que não fica cheio de esperança com uma visão terrena desse jeito? Israel esperava um governante que os tirasse daquela condição e os colocasse num outro status. Aqueles 2 discípulos perceberam que Jesus Cristo tinha um outro projeto. Ou naquele primeiro momento não perceberam depois. Mas naquele primeiro momento eles estavam se sentindo derrotados, enfraquecidos na sua esperança, em relação à mudança de vida do seu próprio povo, ou internamente falando, deles mesmos. Sabe como é que ele muda a visão dos nossos fatos, ou da visão dos fatos ainda anterior? Ele começa a participar das nossas frustrações. E me permitam aqui abrir um espaço, pastor Alessandro, e de compartilhar como é que ele muda. Eu quero compartilhar uma história pessoal. Em 2006, eu fui convidado para pastorear uma igreja. Naquela época eu ainda não era o secretário nacional do trabalho com os adolescentes. Fui convidado para trabalhar com uma igreja no interior do Tocantins, uma cidade chamada Araguaína. Mas o que aconteceu foi algo que mudou a visão dos meus fatos, a respeito até do meu ministério. Eu comecei o ministério numa cidade menor ainda, chamada Miracema, plantando um campo. Como filho de missionário que trabalhou com a junta, meu velho pai trabalhou com a junta durante muitos anos, mais de 30 anos. Acostumado então com o trabalho missionário, seja no Acre, na Transamazônica, no estado de Goiás e agora no Tocantins, estávamos lá. Surge essa oportunidade. Eu já tinha feito o seminário, o primeiro campo era ali, na cidade de Miracema. Começamos a plantar aquele campo, havia apenas 8 adultos quando chegamos. No final de 2 anos, eu estava muito empolgado. Já tínhamos alcançado a membresia no total de quase 80 membros ali participando. Eu estava muito feliz de perceber a manifestação da graça de Deus, salvando vidas, alcançando, reunindo. Aquilo me trouxe, no primeiro momento ministerial, muito prazer e satisfação. E de repente surge uma necessidade. A maior igreja do nosso presbitério, essa cidade, Araguaína, ela está sofrendo. São 600 membros, 5 congregações, tantos outros trabalhos administrados por ela, mas houve uma guerra interna. E ela parou e deixou de viver o significado de ser igreja. Não havia mais aquela comunhão dos santos. Quando uns chegavam para o culto, outros saíam daquele local de culto. Uma igreja com esse número, numa escola dominical, não conseguia chegar a 30. Aquela igreja adoeceu o pastor. O pastor ficou com síndrome de pânico. Durante alguns meses ele não saía de casa. O presbitério precisou intervir. Tirou o pastor para cuidar dele, dissolveu o conselho e precisava do interventor. Quem eles imaginavam em colocar na metade do ano? Pega o Esdras, ele é solteiro, está no campo missionário, ele pode mudar agora. Coloque ele lá. No primeiro momento eu fiquei empolgado, porque era uma igreja grande. Mas depois eu percebi, vai acabar com o meu ministério, eu estou começando agora, eles vão me colocar numa igreja cheia de problemas. Mas eu estava sob a supervisão do presbitério, estava aprendendo, e fui. A única palavra que vinha ao meu coração era prega a palavra. Inclusive isso foi me lembrado sempre, porque estava bem no púlpito, escrito bem aqui assim, na parte da frente, prega a palavra. Antes do primeiro culto com aquela igreja, descendo a mudança do caminhão, colocando na casa pastoral, num terreno gigantesco que eles tinham por lá, 14 mil metros quadrados. Colocávamos a minha mudança lá dentro, o presbítero chega correndo às 5 horas da tarde e fala, pastor, isso no sábado, o senhor poderia pregar no casamento da minha filha, que vai acontecer daqui a pouco, às 7 horas? Eu pensei assim, olhei para a mudança, olhei para ele, a mudança estava lá dentro ainda, estava descendo a mudança. Falei, eu nem cheguei, já começou os desafios. É claro que aquela família tinha se preparado para isso. Tinham convidado um pastor. Mas o carro daquele pastor quebrou a 400 quilômetros e não conseguiria chegar a tempo daquele casamento. Mas Deus era muito providente e é muito providente. Ele tinha mandado à minha frente um auxiliar, que o presbitério também me mandou, alguém mais experiente, que ficaria nas congregações para que eu ficasse na sede
cuidando e gerenciando, administrando aquelas questões da sede. Esse pastor já estava lá uma semana, eu liguei para ele, me acode, prega para mim no casamento que eu preciso pelo menos tirar minha mudança de dentro do carro. E ele veio pregar naquele casamento. E eu disse para ele, no dia seguinte eu começo o trabalho com a igreja. Mas não sabia eu que Deus estava preparando. Ele queria mudar a visão dos fatos, da minha caminhada, e eu não estava entendendo. Eu estava frustrado, estava um pouco indignado com Deus, por estar ali, não foi uma escolha pessoal. Mas sabe, Deus está além das nossas escolhas pessoais. Ele está no controle, bendito seja o nome do Senhor. Naquela noite, durante a festa, muita alegria. Agora eles saem do casamento e vão para o momento de recepção. A avó da noiva morre, depois de comer alguns salgadinhos, fecha o olho e dorme. Sabe qual é a minha primeira atividade ministerial naquela igreja? Funeral. Eu confesso que eu fiquei revoltado com Deus. Falei, tudo bem, pastor faz funeral, faz casamento, batizado, mas começar aqui nessa igreja, falei, isso é um sintoma para mim, acabou meu ministério. Não tem mais ministério. Tudo vai acabar aqui, nessa igreja. Naquele ano foram 10 funerais, um por mês. Acontecimentos os mais variados, e Deus escolheu a dedos aqueles que já estavam preparados para ir. De pequenos a idosos, todos eles passaram por situações bem interessantes. Segundo mês de fevereiro, não se preocupe, não vou compartilhar as 10. Mas essa eu preciso compartilhar. Estávamos reunidos tentando alguma estratégia de envolver a igreja para a comunhão. A igreja estava desesperançada. Então vamos trabalhar comunhão, restauração disso. Conseguimos, no acampamento da igreja, reunir, na chácara da igreja, reunir todas as 5 congregações e mais a sede. Falei, vamos começar assim. Eu estava animado. Começou a programação na sexta. Estávamos empolgados com aquela programação. E no sábado, um diácono da nossa igreja, muito querido, disse assim para a sua família e para os outros irmãos, eu vou ali 2 chácaras depois, roçar a minha chácara e eu volto. E ele não voltou ao meio-dia. E nós fomos atrás. Encontramos ele às 3 horas da tarde, próximo à sua máquina de roçar. 46 anos, acostumado com a lida do campo. Pela primeira vez, ele havia sido picado por uma abelha, para saber que era alérgico. A vida toda no campo, nunca foi picado. Pela primeira vez, próximo a jugular, foi suficiente para que ele não saísse ali de perto da máquina que ele utilizava para roçar. Alguns diriam coincidência. Hoje eu sei que o nome disso é Jesus-cidência. O acampamento acaba. Hoje eu entendo, mas naquele momento eu fiquei frustrado. Senhor, não está dando certo. As nossas estratégias de comunhão não estão dando certo. O acampamento acabou porque no domingo, no dia do Senhor, lá estávamos mais uma vez, reunidos para mais um funeral. Foram 10 funerais e todos eles no dia do Senhor. Todos eles. O nome disso não é coincidência. Deus estava mudando a visão dos fatos, mas eu não estava entendendo. Demorei, eu confesso, a ficha demorou para cair para mim. No 8º falecimento, que eu entendi o recado de Deus. Uma senhora muito querida, fundadora daquela igreja. Durante aquelas mortes, 4 foram diáconos. Mas fiquem tranquilos, tinha bastante na igreja. Eu vi a eleição hoje, eu me lembrei disso. Tinha bastante. Nós tínhamos, naquela ocasião, 17 diáconos. Mais outros 10 em disponibilidade. Então tinha bastante. Bastante diácono. Naquele momento em particular, daquela senhora, nós sempre celebrávamos, às quintas-feiras, ela não vinha mais à igreja. Ela contraiu uma enfermidade que a sua coluna envergou demais, como aquela da história bíblica, mas ela não conseguia nem mais sentar numa cadeira de roda, só ficava deitada na cama. Então, uma quinta-feira por mês, eu vestia assim essa roupa bonitinha de ver Deus, e ia sempre até a casa dela para levar a Santa Ceia, partilharmos juntos da comunhão. Eu ia dessa forma porque era a única forma, o único dia que ela via a igreja, quando não a SAF, que sempre estava com ela, mas a igreja, os líderes estavam lá. Nós íamos nesse dia em particular. Mas sabe, depois de 7, 8 mortes, ou 7 mortes dentro da igreja, a igreja começa a ficar desconfiada de você.
Ela pensa que o problema é o pastor. É sério. As irmãs da SAF, as santas mães da UPA, SAF, elas já não me pediam para orar e ficavam com medo. Quando alguém ficava doente, ninguém me procurava. Eu estava frustrado. Eu estava indignado com Deus por isso. Falei, tanto tempo não oro nem por uma pessoa dentro da igreja, mulher nem pensar. Morriam de medo de mim. No presbitério, os pastores me chamavam o pastor coveiro. Hoje eu brinco, rio a respeito disso, mas foi um ano de chorar muito. E de pensar que tudo tinha acabado. Não tinham valido a pena aqueles 4 anos de seminário. Mas Deus estava trabalhando a visão dos fatos. Essa senhora muito querida, após aquele momento de ceia, eu abaixo para beijá-la na cama, na sua testa. Ela segura a gravata e puxa antes de eu ir embora e diz, pastor, o senhor ora por mim, com aquele sorriso no ar. Eu fiquei tão feliz, já faziam 9 meses que ninguém da igreja pediu para eu orar por eles. Com medo. E ela, pela primeira vez, as mulheres da SAF que estavam comigo ali, abriram os olhos, estatalaram os olhos assim com medo, porque a frase que ela disse na sequência assustou. O pedido que ela fez, já com a voz embargada pelo tempo, foi muito simples. O senhor ora para eu morrer? Isso mudou minha teologia. A gente ora por vida, força, esperança. Nunca, ninguém tinha me pedido para orar para morrer. E eu fiquei pensando na minha falta de fé. Estão machucando ela, estão maltratando ela. Uma senhora já de 87 anos. Eu abaixei e perguntei, está acontecendo alguma coisa? Porque os seus filhos já haviam falecido, o seu marido já havia falecido. Ela estava sendo cuidada por sobrinhos. Falei, está acontecendo alguma coisa? Conta para mim. Então ela deu um sorriso e disse, o senhor não entendeu. Todos aqueles que eu amei intensamente estão lá. O meu Senhor está lá. É lá que eu quero estar. Aquilo mexeu com o meu coração. Pedi licença para as mulheres da SAF, saí daquele quarto. Falei com Deus, e aí, Senhor? E agora, hein? O pedido dela é lícito. Ela não está sofrendo. Ela só quer algo melhor. Muito melhor. Ela quer algo muito melhor. Ela quer estar com o Senhor. Confesso que eu voltei. Eu não ia orar na frente da SAF, então eu pedi para elas saírem do quarto. Se elas já estavam com medo de mim, agora eu olho para ela morrer ali na frente, já imaginou? Acabou. Elas saem do quarto e eu oro com elas sozinho. É oração pequenininha, tão simples. Eu procurava palavras, mas veio uma oração tão pequenininha no meu coração. Senhor, eu concordo com o pedido dela. E sei que se realmente for da tua vontade, o Senhor vai atender. Então, concordando com ela, eu peço que o Senhor atenda ela. Em nome de Jesus. Aí eu abro os olhos. Ela está viva. Não acredito que vocês quisessem que ela tivesse morta. Que isso, irmãos? Misericórdia. Que dia que era? Quinta-feira. Deus escolheu todos os dias no dia dele, do Senhor. Aquela mesma semana, no sábado à noite, um diácono me liga à noite. Pastor, o senhor lembra da irmã fulana de tal? Eu digo, pode preparar a igreja, meu irmão. Aquela senhorinha, fundadora da igreja, levou mais de 1000 pessoas ao templo, na morte dela. Foi aí que a ficha caiu. Eu disse, não é por minha causa. É algo muito maior que Deus está fazendo. E eu aqui, miserável e insignificante, pensando que era com o meu ministério. É algo muito maior que Deus está fazendo. Ele muda a visão dos nossos fatos quando nós estamos sendo atacados pela morte, pela perda, pela dor. Somente Ele pode fazer isso. Somente Ele tem a autoridade de usar isso corretamente na minha vida e na sua vida. Creia. Ele faz isso porque nos ama. Em segundo lugar, depois de andar conosco e mudar a visão dos fatos, Ele chama a nossa atenção para as Escrituras. É sempre assim que Ele aplica o antídoto. Lembra do aconselhamento noutético no início? Depois daquele expor o coração, agora Cristo os interrompe e mostra, nécios, tardos, em outras palavras, na linguagem dos adolescentes, lentos. Vocês são muito lentos. Não pegam facilmente, não.
demorou para pregar a lição, para aprender a lição. Cristo nos chama de lentos para entender o que Ele é e o que Ele pode fazer. E Ele diz que a solução está sempre no coração da nossa existência hoje, que é as Escrituras. A cruz é o centro de tudo. E Ele vai fazê-los lembrar disso. O texto fala que Ele começa de Moisés, então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, passa pelos profetas e vai caminhando com eles, expondo as Escrituras, mostrando que a nossa esperança é recuperada sempre pelo poder das Escrituras, não por sonhos, não por visões, não por palavras paralelas, mas pelo poder das Escrituras. É nela que Ele recupera e faz recuperar da minha força, a minha esperança e a sua. E a Bíblia está repleta de palavras de esperança nesse aspecto. Sem abrir a Bíblia, vamos fazer um teste, como a gente é lento. Eu sei que esses 2 primeiros versos a gente sabe de cor. Salmo 37, versículo 4. Olha que bela palavra de esperança. Agrada-te, e Ele... Bela palavra de esperança. Deus pode satisfazer desejos do nosso coração. Contudo, tem uma condição. Uma vida de submissão, de agrado, de rendição a Ele, para a satisfação do nome dEle, para a glória dEle. Aí, outras coisas podem acontecer de maneira extraordinária na nossa vida. Você acredita nessa promessa? Eu acredito. Ela faz recuperar a esperança no meu coração. O versículo de número 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Tudo mais Ele pode fazer, mas existe uma condição: entrega, rendição, submissão. Aí Ele aplica as outras necessidades que precisam ser supridas na nossa vida. Fantástico isso, não? Mas você sabia que só nesse texto, Salmo de número 37, ele tem 44 versos. Até o verso número 22, existem 10 promessas da parte de Deus que fazem recuperar a esperança no nosso coração. Será que você conseguiria dizer pelo menos mais 5? Nécios, tardos de coração, se aplica a mim e a você. As palavras de esperança estão lá, só que elas estão no lugar errado às vezes. A gente deixa elas aqui e não deixa elas aqui, no lugar onde ela precisa estar. E quando os inimigos vêm, a gente não está preparado para enfrentar. E aí, enfraquece mesmo, perde esperança mesmo, perde mesmo. Eu aprendi uma grande e preciosa lição com uma querida senhora da nossa igreja, agora da Igreja Presbiteriana 305 Sul. Também fui pastor lá em outra ocasião, em Palmas, Tocantins. Uma mini Brasília, né? Para quem já conhece Palmas. Uma Brasília em miniatura. Nessa igreja, a Igreja Presbiteriana 305 Sul, uma senhora viúva chega para frequentar conosco. E um dia, ela sabendo da minha dificuldade com minha esposa em relação à nossa dinâmica de trabalho, ela diz assim: eu vou trabalhar para vocês e vou ser babá do seu filho. A gente já sonhava em ter filhos, mas já tentávamos há 3 anos e não vinha o filho. Mas eu achei ela uma mulher de muita fé. Ela era acostumada com o trabalho e a lida, desde pequenininho, ela já tinha 50 anos, viúva, já era acostumada a trabalhar há muito tempo como secretária do lar, limpando, cozinhando, lavando, cuidando. Muito dinâmica. E ela foi uma bênção para a nossa vida nos primeiros momentos ali. Deus usou ela de maneira extraordinária. Minha esposa é médica, tem uma dinâmica de trabalho muito intensa, e eu também agora acompanhando os trabalhos da Nacional. Então ela veio como uma bênção para a nossa vida. Antes do meio-dia estava tudo lavado, passado e cozinhado, extraordinariamente lá em casa, tudo pronto. Além de ser uma pessoa que tinha Deus no coração. Então era um presente da parte de Deus. De repente vinha a boa notícia. Rebeca, minha esposa, estava grávida. Iríamos ter um filho. Quanta alegria! Mas ao mesmo tempo que Rebeca começa a engordar, porque o neném começa a nascer, Dona Ielda começa a emagrecer aceleradamente. Então minha esposa, com aqueles olhos clínicos, falou logo no primeiro mês: tem alguma coisa errada. Ela estava gostando da história, sabe por quê? Dinâmica, forte, hábil nas atividades dela, Dona Ielda, mas não sentia dores. E qual a mulher que não gosta de perder, por exemplo, 10 quilos em um mês? E fica olhando assim: uau! E ela estava se sentindo esbelta, gostando daquilo. Mas não era algo natural.
Minha esposa falou, vamos fazer os exames, tem alguma coisa errada. Mas eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Não está bem, não está nada bem. Tem alguma coisa errada. Fizemos os exames e aquilo que a gente esperava, infelizmente, uma doença do nosso tempo, a tinha afligido. Ela estava com câncer. Um amigo médico nosso primeiro comunicou a nós, antes de comunicar a ela. Ele disse, ela está com câncer de moderado para avançado, nós vamos fazer a cirurgia terça-feira. E ele disse isso para nós no sábado. Falando assim, o senhor traga ela aqui na segunda, como o senhor é pastor dela, ele não era crente, mas como o senhor é pastor dela, o senhor vem junto com ela, porque ela vai receber a notícia. Já imaginou, aquele final de semana, eu fiquei procurando palavras de esperança, porque aquilo veio como uma flecha ao nosso coração. A gente esperava um filho, era a bênção para nós, e agora, Senhor, por que essa doença tão terrível? Então eu convidei os filhos dela, casados, que fossem conosco no consultório. Eles foram na segunda-feira, ele narrou toda a descrição da doença para ela, uma senhora muito simples, semi-analfabeta. Temente a Deus. Ela ouve tudo o que ele está explicando, eu olho para os filhos, eles estão em prantos. Confesso que aquele final de semana eu fiquei olhando vários versículos que trazem palavras de esperança, guardando no meu coração, porque eu sabia que iriam precisar. Então, após ele terminar, ele disse, a senhora entendeu? E ela disse, eu entendi, doutor. Posso ir? Eu volto amanhã. E ele olhou para ela e disse, tá bem? A senhora está bem? Está sentindo alguma coisa? Não estou não. Acho que foi o senhor que não entendeu. Mas deixe-me dizer. Ela se levanta e diz, usando aquilo que eu e você precisamos aprender a usar, quando a desesperança alcançar a nossa caminhada, usar as Escrituras. Ela usa Isaías. E ela diz assim, o meu Senhor já carregou por mim todas as minhas enfermidades. Se eu tiver que morrer, morro para a glória dele. Se eu tiver que viver, ninguém que se aproximar de mim vai deixar de saber quem ele é. E o que ele pode fazer. Uau! Não precisava falar nenhuma palavra de esperança para ela. Ela estava cheia dessas palavras de esperança. Agora para os filhos eu precisava. Porque eles estavam cabisbaixos, arrasados. Queridos, essa história aconteceu em 2015. Hoje eu estou aqui, viajando o país, final de semana, com os adolescentes, em diversas localidades do país. E durante muito tempo, enquanto eu saía, ela fez quimioterapia, ela fez o tratamento, fez a cirurgia, quimioterapia, todo o processo. Está lá. Cuidou de minha filha durante muito tempo. Agora nós temos um outro auxiliar lá. Deus resolveu preservar a vida dela. E se um dia você se aproximar dela, você vai perceber por quê. Ninguém que se aproxima dela deixa de saber do que Deus é capaz de fazer. É sempre as Escrituras que fazem recuperar a esperança no nosso coração. Creia nisso. Essa palavra é para encorajar o nosso coração nesse aspecto. A última preciosa lição é essa. Ele entra na nossa história, se hospeda conosco. Nós vamos reconhecê-lo na intimidade das Escrituras, de falar com ele. Foi assim que aqueles dois discípulos o perceberam. Seus olhos estavam como que impedidos de o ver, mas quando ele apresenta as palavras de esperança, tudo muda na vida daqueles dois discípulos. O texto fala que os corações deles ardiam, porque percebiam Jesus era a esperança deles. Era a esperança deles. Um teólogo do passado, já falecido, chamado Dietrich Bonhoeffer, alemão, Hitler o matou. Quem quiser conhecer melhor a história, depois basta procurar um pouco sobre ele. Eu posso não concordar muito com tudo que ele diz, mas tem uma frase baseada no livro dele chamado Discipulado, que eu preciso concordar. E olhando para esse texto, quando chega nesse verso, quando ele se hospeda com os discípulos, ele solta uma frase que eu acho muito preciosa. Ele diz, a comunhão, ou a intimidade com Deus, está na mesa. Hoje eu partilhei um pouco disso com a Lilian, e com os pais dela e o William, lá na casa deles, quando eles abriram a casa, e a gente sentou e conversou um pouco, e principalmente comeu uma comida deliciosa. Eu acho que a expressão do que eu experimentei com eles, eu experimento, e você também experimenta com o nosso Deus, por meio de algo tão simples. Por exemplo, lá na minha região, alguém só pode sentar na mesa
ou comer comigo na minha casa, ou quem sabe até abrir a minha geladeira, se ele for uma pessoa muito íntima. Senão, ele não tem essa liberdade de fazer isso. Vai chegando e abrindo a geladeira, é lá que a gente esconde os nossos tesouros. Não, não. Tem que ser muito íntimo para poder chegar até lá. Deus tem tesouros maravilhosos para cada um de nós. Quando ele fala, tem de bom ânimo, ele está dizendo assim, nesse lugar especial chamado comunhão, a minha mesa, comigo, você pode receber benefícios especiais, vida, autoridade, poder, força e tantos outros tesouros que ele tem reservado para mim e para você enfrentarmos esses dias maus até o nosso encontro celeste com ele. Tudo isso. Então quando você se aproximar da mesa do Senhor, hoje não é dia, aqui é primeiro domingo? Primeiro domingo, quando você sentar na mesa do Senhor, lembre-se, não é um ritual, não é uma parte litúrgica simplesmente, é muito mais do que isso. É a oportunidade que Deus te dá de te fortalecer com vida, autoridade, poder, força, esperança para enfrentar os dias maus. São presentes especiais que Jesus Cristo, na intimidade com Ele, você vai receber. Agora tem que ser na intimidade com Ele. Tem que ser ali na comunhão da mesa. É ali que começa. Como é que está a sua caminhada de intimidade com Ele? Eu sei que você deve ter ouvido muitas vezes um pastor dizendo assim, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Mas sabe, o segredo da caminhada cristã está nessas ações tão pequenininhas e tão preciosas que nós, muitas vezes, não percebemos o poder nelas. Oração, falar com Deus, leitura bíblica, Deus falar conosco. É isso. Intimidade. Precisa de diálogo. E o diálogo que Ele nos oferece, Bíblia e oração. Esse é o diálogo que Ele nos oferece hoje. Fale com Ele. Receba dEle a esperança bendita para dias melhores. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Tenho certeza que quando isso acontecer, olha o que vai acontecer na sua história, como aconteceu na história daqueles dois. Último slide. Na mesma hora eles voltaram para fazer o quê? Fazer o quê? Testemunhar. Que participaram de um novo encontro. Que Deus é real. Que o poder dEle é extraordinário. A intimidade com Ele vai te oferecer essa autoridade para testemunhar de quem Ele é. Continue vivendo nessa mesma autoridade. Em nome de Jesus.